Acabou o amor? São Paulo perde paciência e decide negociar jogador, Gabriel? Que papo é esse? Vamos comentar aí sobre isso. Temos ótima, excelente, maravilhosa notícia em relação ao Lucas Moura. Por outro lado, tem jogador que preocupa. Mais um machucado? Será? Vamos falar sobre isso. Tem aí o Júlio Casares dando uma cutucada no John Textor, aí dono da SAF do Botafogo. Vocês vão entender aí essa situação, meu querido. Isso e muito mais para acompanhar aqui. Você que tá chegando no canal, caso não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, que é muito importante pro crescimento aqui do canal. Belezinha, rapaziada? Então vamos aí para as notícias do São Paulo, rapaziada. O negócio é o seguinte, tá? São Paulo repete Copa do Brasil e paga bônus a todos os funcionários após o título da Supercopa. A iniciativa partiu do presidente Júlio Casares como forma de reconhecimento ao trabalho de cada funcionário, entendendo que todos são responsáveis pelo sucesso do clube nos últimos anos. Além do bicho pago para os jogadores, que receberam um valor previamente acertado, o tricolor destinará parte da premiação de $1 milhão, que daí 5 milhões de reais, pago pela Conmebol a todos os seus colaboradores, tá? Então, teve essa premiação aí da Conmebol, que foi de $1 milhão, tá? E o São Paulo vai pegar parte desse dinheiro e vai daí, né, de premiação para todos os funcionários de São Paulo. Cozinheiro, jardineiro, fisioterapeuta, médico, todo mundo aí, segurança, tá? Toda a galera que faz aquele trabalho ali por trás do futebol, por trás do time. Porque a gente fala de jogador, fala de técnico, né, que são os protagonistas aí, fala de diretor, fala de presidente, mas tem toda a rapaziada, a galera que trabalha por trás pra tudo funcionar, né, cara? Como eu falei, cozinheiro aí, jardineira, rapaziada aí que são médicos, segurança, irmão. Toda essa rapaziada aí tem um trabalho fundamental, tá? Porque eles trabalham nos bastidores e ninguém fala deles. E isso é importante, eu achei bem legal aí a atitude do Júlio Casares. Ele que já havia feito isso aí também na Copa do Brasil, né? Teve uma parte aí, um pedaço aí da premiação. O Casares, a diretoria de São Paulo, pegou e deu aí de premiação para os funcionários aí do São Paulo, e achei muito legal, muito bacana. Parabéns aí pro Júlio Casares, bela de uma atitude. Lembrando que o São Paulo não ganhou só esses $1 milhão, né? No geral, São Paulo ganhou aí 10 milhões e pouco, tá? Porque tem a premiação aí da CBF e tem a da Conmebol, né? E juntando os dois aí dá mais de 10 milhões de reais. Uma parte vai para os funcionários aí, muito legal. Parabéns pro Casares aí por essa atitude muito bacana. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, cara. Era pra gente ter comentado sobre isso aqui no vídeo de ontem, cara. Acabei que eu até coloquei na pauta do vídeo, mas acabei de comentar com vocês, mano. 1 milhão de informação, tá? Às vezes a gente esquece aí. Que é sobre o jogador do Souza, tá? O Danilo Bala, jogador do Souza, que fez gol aí contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, tá, cara? Zebraço aí. E ele declarou ser São Paulino. Olha só, rapaziada, que legal. Danilo Bala, carrasco do Cruzeiro na Copa do Brasil, afirmou ser torcedor do São Paulo e que gostaria de fazer gol do título contra o Palmeiras no Allianz Parque, tá? Gabriel, como assim? Qual o contexto? Vamos lá. Evidentemente que ele não falou isso aí do nada, tá? Ele participou do programa da ESPN, tá? E perguntaram aí pro Danilo Bala sobre contra quem, tá? Ele gostaria de fazer o gol do título da Copa do Brasil, né? Um exemplo, contra quem você queria fazer um gol aí do título na Copa do Brasil? E ele falou: com certeza contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sou São Paulino roxo, tá? Fecha aspas aí para o Danilo Bala, falando que queria fazer o gol, né? Se pudesse fazer, né? Dizendo que sonhava aí com um gol na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras no Allianz, porque ele é São Paulino roxo, né, cara? E o Palmeiras aí é um dos principais rivais aí do São Paulo. Bem legal. É difícil a gente ver essas declarações, né, cara? Porque eu quero um jogador aí profissional do Souza, que tá na Copa do Brasil, aí que eliminou o Cruzeiro. O caso de declarar São Paulo assim é algo muito comum, convenhamos, né? Mas é bem legal essa situação aí do Danilo Bala se declarando São Paulino, rapaz. Bacana aí, legal, tá? Bom, vamos avançando aí, rapaz. Vamos comentar agora aqui sobre uma entrevista, tá, que o Júlio Casares deu aí para o Casa Grande, tá? Ele participou do podcast Casão Pode Tudo, que é o podcast do Casa Grande, rapaziada. Olha só.
Em entrevista ao Casão Pode Tudo, Júlio Casares, presidente do São Paulo, cutuca Botafogo e John Textor e revela modelo que o São Paulo busca no mercado, tá? Isso é falando sobre a questão da SAF, rapaziada. Olha só, ele falou o seguinte, abre aspas. Os clubes, todos eles com grandeza, dentro de um sistema, construíram patrimônios. São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Não digo que sou um defensor desse sistema e descarto a SAF. Não, mas o São Paulo tem que observar isso com tranquilidade. Eu dou o exemplo do Botafogo, que liderou o campeonato. É uma SAF, tem um grande empresário, só que no mesmo campeonato trocou de técnico 5 vezes. Se somos nós que fazemos isso, somos amadores. Mas não, a SAF tem uma proteção ideológica. O que o São Paulo procura é um sistema que nós podemos usufruir de um investimento empresarial sem perder o poder. Eu não posso fazer com que amanhã o São Paulo seja vendido. O cara pega meu jogador aqui, fica 6 meses e manda para outro time dele na Europa e depois manda para o México. Fecha aspas aí para o Júlio Casares. E eu concordo 100% com a declaração dele. 100%, tá, cara? A gente fala muito. Assim, vou pegar aqui pro lado do São Paulo. Vamos lá. Nos últimos anos aí, tá? Agora nem tanto, porque o São Paulo tá vendo ele aumentar, tá se reconstruindo e tudo mais. Mas alguns anos atrás, cara, teve muito torcedor do São Paulo querendo, né, cara? Teve até gente fazendo campanha, protestando, querendo que o São Paulo virasse uma SAF. Tá virando uma SAF. Aí, evidentemente, por causa das péssimas gestões aí que o São Paulo vinha tendo ano após ano. Aí. Só que quando a gente fala de SAF, cara, tem muita coisa que tem que levar em consideração. Um deles, que eu acho bizarro, mas assim, não é errado, porque o cara é dono do clube, né, cara? Ele vende jogador, faz o que ele quiser. Que é justamente isso aqui que o Casares falou, tá? O cara vende aí vira SAF, vende o clube, aí o cara pega jogador, né, cara? Compra o jogador, fica 6 meses aqui, sai no meio da temporada, aí vai pra Europa, aí manda pro México, aí o cara se está aqui, vai pro um time, vai pro outro. E ele deu o exemplo do Botafogo, isso aqui é um fato, cara. Quando o Botafogo contratou aí o Luiz Henrique, tá? O John Textor contratou o Luiz Henrique, a informação que tinha, tá? Pelo menos nas primeiras informações quando ele tava vindo pro Botafogo, era de que ele ia ficar 6 meses e depois ia jogar no Lyon, que é outro time do Texas. Eu nem sei se confirmou, tá? Mas eram as informações que tinha ali quando o Botafogo e o John Texas estavam contratando ele. O cara joga 6 meses aqui e depois vai jogar lá no Lyon, né? Como se fosse uma ponte aí. Como se fosse, não, é uma ponte aí. A gente já teve o Adrielson, o Lucas Perry, aí que se destacou no Botafogo, já foi embora. O Jefinho também, que era do Botafogo, se destacou, foi pro Lyon lá e já voltou de novo. Cara, isso aqui, tá falando em time dentro de campo, é péssimo, cara, essas movimentações aí. E sobre a questão dos técnicos, isso aqui é um fato, tá? O Botafogo, tá, era líder do campeonato aí, pô, amassou todo mundo no primeiro turno, trocou o técnico 5 vezes no mesmo campeonato e se classificou pra pré-Libertadores, tá? Nem direto foi pra pré. E tomou gol no final, ontem na Libertadores. Isso aqui é um fato que ele fala, se é Flamengo, se é São Paulo, se é Corinthians, se qualquer time aí que não seja SAF troca 5 técnicos no mesmo campeonato, irmão, os caras falam que é amador, que não presta, que não sei o quê. Como é a SAF, a gente nem vê a mídia, as pessoas repercutindo muito essa situação aqui. Queira ou não, a SAF realmente tem uma, como é que é a palavra que ele colocou? Uma proteção ideológica, né? E cara, é assim, SAF, velho, eu também um dia falei, pô, acho que poderia ser interessante o São Paulo virar uma SAF aí, por causa das péssimas gestões aí nos últimos anos, tá? Mas tem muita coisa envolvida, cara, quando o cara ou um grupo de empresários compra uma SAF, cara, ele tá fazendo investimento, ele quer lucro, se o time for campeão, não faz a menor diferença, porque o cara não é torcedor do clube. Né? Dando exemplo do Textor, o cara torce pro Textor porque ele comprou, ele torce pro Textor, não. O Textor torce pro Botafogo porque ele comprou o Botafogo, né? E não porque ele ama a camisa do Botafogo, que ele chora com o Botafogo perde, não, cara, ele comprou para ter o investimento, para ter o retorno, para ter lucro, né? É uma empresa, é uma SAF, tá? E o título, cara, sim, título, essas coisas fica só pro torcedor mesmo, porque o cara quer saber de lucro. Se o time estiver dando lucro, tá? Ele compra o time, se estiver dando lucro para ele, tá excelente, maravilhoso. Acontece muito também na SAF do Vasco, né, que a 777 comprou lá também, cara, a torcida do Vasco odeia a 777 aí, os caras comprou lá, tem lucro, compra um monte de jogadorzinho mais ou menos, o torcedor fica puto porque quer time forte pra ganhar título,
E os caras estão lá, mano, dando lucro, irmão, que se dane. Aí os caras podem vender o clube na hora que quiser, faz o que quiser porque é deles, né? Então, quando a gente fala de SAF, tem que levar muito em consideração isso aí. Fora a credibilidade dos donos, né, cara? São bons donos aí, né? Ver se tem que ver se o cara tem histórico aí de boa administração, né, cara? Então, cara, tem uma série de coisas aqui. Eu também um dia já fui um pouco adepto a pensar nessa questão aí de SAF, mas tem que levar tudo isso aí em consideração, tá? E isso aí que o Júlio Casares falou realmente é um fato, concordo tudo aí com ele. E ele falou também, rapaziada, sobre a questão do Rames Rodrigues, né, cara? A gente já resolveu isso aí, ele vai ficar e tudo mais, mas é importante trazer a declaração dele aqui, ó. Ele falou que sobre a questão do Rames não ter ido pra Supercopa, abre aspas. Acho isso frustrante. Estou abrindo meu coração. Eu gosto muito dele. Acho que é um jogador técnico que ainda pode dar bons resultados ao São Paulo. Depende dele, mas acho que na vida não é só querer. Tem que dar o exemplo. Foi o Nestor machucado, o Lucas machucado, outros jogadores. Eu aprendi que nenhum jogador é maior que a instituição. O jogador para vestir a nossa camisa tem que querer, tem que gostar, tá? Ele não está treinando mal, mas aí é uma opção técnica, tá? Fecha aspas aí para o Júlio Casares comentando aí sobre a questão do Rames Rodrigues, uma declaração forte aí, pô, eu gosto dele, foi muito frustrante ele não ter ido, mas ninguém é maior que o São Paulo, tá? Ninguém é maior que o São Paulo aí. Um detalhe que é importante, essa declaração que ele deu aqui pro Casão, lá no podcast Pode Tudo, esse podcast, ele foi ao ar ontem, tá? Ao ar ontem, porém, ele foi gravado antes do fico do Rames Rodrigues, tá? Antes dele pedir desculpa e ter essa reviravolta para ele ficar, tá? Então, quando ele deu essa entrevista, a gente tava ali no processo de rescisão contratual, tá? Não teve essa reunião, essa reviravolta aí não, tá? Só deixar esse ponto aí que é importante. O podcast saiu ontem, mas tinha sido gravado antes aí dessa reviravolta de que ele ia ficar. Cara, eu gosto do Rames Rodrigues, já dei minha opinião já 1 milhão de vezes em relação a isso, mas essa questão aqui dele não ter viajado, cara, um negócio assim, ridículo, a palavra é essa, ridículo, tá? Ele tinha que ter ido viajar, isso é ridículo, mas é isso. Passou já, né? Vai iniciar uma nova história e torcer para que mude essa situação do Rames. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte: tá chegando o final de semana, tá chegando o Tricolor em campo, domingo aí contra o Guarani, jogo importante, tem que ganhar de qualquer jeito. E vamos falar agora sobre o treino que a gente teve ontem, quinta-feira aí na Barra Funda, tá? Porque temos boas notícias, outras nem tanto, tá? Lucas Moura treina com o elenco do São Paulo e se aproxima de retorno. O atacante Lucas deve estar à disposição do São Paulo para o jogo contra o Guarani no próximo domingo, às 6 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador participou de parte do treinamento com os companheiros nesta quinta-feira na Barra Funda, tá, rapaziada? Então, cada vez mais nosso querido Lucas, o craque do time aí, se recuperando, avançando, treinou ontem uma parte do treino com o grupo e deve estar à disposição para domingo aí contra o Guarani. Nesse jogo contra o Guarani a gente já vai ganhar 2 reforços, que já estão recuperados aí, estão até à frente aí do Lucas, que é o Wellington Rato, tá, jogador importante, e o Igor Vinícius também, que é muito importante porque a gente tem lateral, tem os 3 machucados aí, Rafinha e Moreira, e o Igor Vinícius já recuperado. Então a gente já tem esses 2 reforços confirmados que vão ser relacionados pelo Carpini para domingo. E o Lucas também deve estar à disposição, tá? Então, excelente notícia aí. Porém, rapaziada, nem tudo são rosas, nem tudo são flores. Em compensação, uma nova preocupação surgiu. O zagueiro Alan Franco apresentou dores na região posterior da coxa direita e ficou apenas na parte interna do CT da Barra Funda nesta quinta-feira. Existe a expectativa de que ele treine normalmente nos próximos dias, de olho no jogo contra o Guarani, tá? Então, temos uma ótima notícia aí em relação ao Lucas, que deve estar à disposição aí domingo contra o Guarani. Por outro lado, o Alan Franco está sentindo aí dores, tá na coxa e querendo ou não, vira uma preocupação para o jogo de domingo contra o Guarani, tá? A gente tem mais um treino aí hoje, sexta-feira, e mais um treino no sábado. Tem mais 2 treinos aí para encerrar a preparação para esse jogo e fica agora essa interrogação em cima do Alan Franco. Lembrando que, tá? Isso aqui seria um problema muito grande. Por que, Gabriel? O Alan Franco nem lá é verdade. Porém, o Arboleda tomou vermelho contra o Bragantino, tá fora.
e o Diego Costa tomou o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino. Nosso zaga titular tá fora do jogo contra o Guarani, tá? Então a gente teria aí quem? Ferrarese e Alan Franco fazendo a dupla de zaga, que é a que seria. Se o Alan Franco não jogar, né? Se existe a expectativa de que ele jogue, mas se ele não jogar, a gente vai ter Ferrarese e o Matheus Belém, ou Ferrarese e o Luiz Gustavo improvisado, tá? Então é um jogador importante que, queira ou não, vira uma dúvida pro jogo aí de domingo. Torcer, né, para que ele treine normalmente nesses últimos 2 treinos aí, para ele estar à disposição, porque se não jogar vai ser um desfalque importante, já que nossa zaga titular inteira, Diego e Arboleda, já estão fora aí por causa de cartões amarelos, belezinha? Vamos avançando agora e vamos comentar sobre aquela situação do Wellington, que tá difícil, tá? São Paulo já tá de olho em outras possibilidades. O negócio é o seguinte, rapaziada, informação do UOL. A diretoria do São Paulo e o staff do lateral esquerdo Wellington não têm falado a mesma língua durante as conversas pela renovação contratual do jogador. O UOL apurou que para que o vínculo seja estendido, o tricolor terá de mudar os moldes das propostas feitas até agora. A valorização oferecida pelo São Paulo ao Wellington não agradou, tá? Isso aqui é importante, rapaziada, olha só. A maior parte do aumento salarial oferecido pelo São Paulo foi feita em forma de gatilhos futuros. Se os moldes do negócio não mudarem, a tendência é de que o lateral não renove. O UOL ouviu as pessoas próximas à carreira do jogador que esperam uma mudança de postura do São Paulo para resolver a negociação. A divisão da oferta entre salário e carteira e direito de imagem também desagrada, tá? Então, é isso. São Paulo ofereceu propostas aí para o Wellington, porém as propostas que o São Paulo ofereceu foi com gatilho futuro. O que que significa, Gabriel? Significa que vai ter o salário dele, né? Dinheiro de imagem, o dinheiro de carteira lá normal, o salário de carteira. Porém, esse aumento salarial seria em gatilho. O que gatilho? É o cara bater meta, né? Pô, se ganhar tal título, você ganha mais isso aqui. Se jogar tantos jogos na temporada, você ganha mais isso aqui, tá? Se jogar tantos por cento dos minutos do jogo, você ganha tanto isso aqui. É gatilho, tá? É meta. Aí, ele tem que bater as metas para ir cada vez ganhando mais dinheiro dos gatilhos que estão oferecidos no contrato. Esse é o molde de renovação que o São Paulo fez para valorizar o Wellington, tá? De meta. E isso não agradou ele aí, tá? Ele não gostou aí desses moldes aí. Há o temor de que o gatilho futuro da valorização nunca seja atingido. Pessoas com que a reportagem conversou veem que o São Paulo vem tentando apenas retomar o controle da operação para não perder o jogador de graça. Mas já de olho em uma venda no meio do ano, tá? Então o São Paulo já tá pensando aí em mudar de ideia não, né, cara? Pensando em vender o Wellington no meio do ano, porque tem essa situação. Se ele não renovar agora com o São Paulo, a partir de junho ou julho aí, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time e sair de graça no final do ano, tá? E o blog do São Paulo traz mais alguns detalhes em relação a essa mudança do São Paulo, de estar de olho já em uma venda. Sem acordo com o Wellington e seu staff, que seguem irredutíveis, já há um pensamento do São Paulo em negociar o lateral e para ele ser vendido no meio do ano, para o clube obter algum valor sobre ele na próxima janela, tá? Por que na próxima janela? Porque o tricolor conseguirá repor uma vez que o mundo terá as movimentações dos clubes, principalmente europeus e sul-americanos que acompanham o calendário do velho continente. Ouvimos que o São Paulo não jogou a toalha, mas a distância é fora da realidade do que o clube entende que seja uma grande valorização para ele receber, tá? Então, essa é a situação. O São Paulo tá conversando, tem interesse em renovar, quer renovar, mas o São Paulo já tá pensando, se continuar desse jeito, a gente vai ter que analisar a proposta que chegar e tentar vender ele no meio do ano. Porque se você não vende ele vai sair de graça. E o São Paulo vender ele no meio do ano, o São Paulo pode conseguir alguma coisinha, né, cara? Alguma venda aí, algum dinheiro em cima dele. Não vai ser muita coisa, porque o contrato dele tá acabando, tá? Daqui a pouco ele pode assinar um pré-contrato, então não vai chegar uma grande proposta pro Wellington, não vai, tá? Porque os clubes não vão fazer uma grande oferta, pagar muito dinheiro pra um jogador que daqui a pouco vai estar livre. Isso esquece, tá? Isso aconteceu com quem, Gabriel? Com o Marquinhos, que foi pro Arsenal, foi pro Fluminense agora.
O Marquinhos não renovou o contrato, estava encerrando o contrato, ia sair de graça, chegou o Arsenal e pagou lá uma merreca pro São Paulo para liberar ele do contrato. E tem grandes possibilidades de acontecer isso com ele. São Paulo tá começando já a perder a paciência, ó. Vamos ver o mercado aí para uma possível venda dele. Essa é a situação. Assim, se o São Paulo entender que chegou no limite, ó, não dá mais pra pagar mais isso aqui pro Wellington, nosso limite, e ele não aceitar, aí tem que deixar de graça, ou vender no meio do ano, tem que fazer. Não dá pra fazer loucura pelo Wellington, tá? Não dá pra fazer loucura pelo Wellington aí. Dei minha opinião, gosto dele, acho bom jogador, acho que tem que renovar, mas todo mundo tem seu limite. Você pode chegar no limite e ver que não dá pra renovar, irmão, que não dá mais, aí não tem o que fazer, ou deixa sair de graça, ou então vende ele aí pra algum clube. O UOL traz um detalhe aqui importante, rapaziada, olha só. O Internacional e o Botafogo já demonstraram interesse em assinar um pré-contrato com o jogador, tá? Informação do UOL. Inter e Botafogo estão interessados no jogador em assinar um pré-contrato, não é fazer proposta pro São Paulo para liberar agora, não, é assinar com ele no meio do ano. Aí ele vai de graça. Enfim, informação que trouxe o UOL. Vamos ver o que vai acontecer. Certo, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.